Bem, pessoal, boa noite, então, né? Como eu estava conversando com vocês agora há pouco, a gente vai finalizar hoje, pelo menos uma parte, né, do nosso aplicativo Health App, que a gente começou a fazer agora durante a paralisação, como uma forma de a gente treinar um pouco o que a gente viu até então, né? Então, a gente viu aqui um pouco do HTML para a estrutura do site. No formulário anterior de calculadora IMC, a gente usou um pouco de CSS, a gente começou a entender algumas regras de CSS. Claro que a gente ainda vai explorar muito mais do que isso, né? Mas para a gente ter uma ideia, né, um pouquinho do que é o CSS. E o CSS a gente viu que é a parte de formatação, a aparência do nosso site. E a gente começou a fazer também a parte de programação, né, o nosso JavaScript. Então, aqui está o calcular peso que a gente fez na calculadora MC. E hoje a gente vai finalizar o da autoavaliação, tá? Não falta muito aqui, mas eu quero colocar um esquema de pontuação, tá? E aí listar tanto a pontuação da pessoa, dar uma recomendação de acordo com a pontuação e abaixo listar essas recomendações que a gente escreveu aqui, tá certo? Então a gente vai fechar hoje com chave de ouro com tudo isso, tá? E aí eu vou incluir mais uma terceira pergunta aqui, tá? Não se incomodem, ó, tá vendo que eu disse? Eu tenho que, de vez em quando, vir aqui para dar permissão, porque eu não estou ouvindo aqui o computador, né? Então eu fico sem saber, tá certo? Se alguém está pedindo permissão ou não. Tá gravando aqui já? Já, tá gravando. Então, continuando aqui, primeira coisa que eu vou fazer, como eu disse, eu vou colocar mais uma terceira pergunta, né? A gente falou, né, em sala de aula da importância do sono, da alimentação e dos exercícios físicos. Como a gente já colocou água, tá dentro da parte da alimentação, né? Na verdade, a gente chama geralmente de hidratação. Vou colocar uma pergunta aqui, só para variar mais, da parte de exercício. Então, quantas horas você se exercita por semana? Tá? E aí eu vou chamar esse aqui de exercício, tá certo? Então, quantas horas você se exercita por semana? Se você faz menos de uma hora, eu vou pontuar aqui como 1, né? Menos de uma hora. Se você faz de 1 a 3 horas de exercício por semana, dá uma pontuação de 3. De 3 até 6 horas, né? Ou até 7, caso a pessoa faça todos os dias uma hora, o que não é recomendado, tá? Então, se a gente for olhar a risca, né? Vou colocar 6 horas aqui mesmo, porque o outro eu vou colocar 7. Então, não é recomendado você fazer todos os dias sem descanso nenhum. Professor, a imagem do computador não tá aparecendo, não. Ai, meu Deus, mas eu não... Compartilhamento de tela. Ué, eu não compartilhei a tela? Ué, aqui para mim está compartilhado. Peraí, você está apresentando. Os demais estão conseguindo ver minha tela? Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela? No meu celular eu consigo. Júlia, Isabelle Pra mim tá também tudo está. certo aqui. Franklin também está conseguindo ver. Verifique no seu computador se de repente o que acontece. Essa janelinha aqui, às vezes a pessoa desmarca sem querer, ó. Aí quando desmarca, ela fica pequenininha assim. Pode ser isso. Aí se ela tiver desmarcada aqui, se ela não tiver fixa, você tem que fixar. Vou marcar aqui de novo. E pode ser também, tem nada que quer entrar não. E pode ser também questão de internet. Se a sua internet estiver oscilando muito, às vezes para tentar manter a estabilidade do áudio, o Google Meet... Viu, professor? Eu vou ver aqui. Pronto, então pode ser uma dessas duas coisas. Ou a janelinha não está fixa, como eu mostrei aqui, ó. Se eu desafixar, ele mostra desse jeito. Ou pode ser problema de internet, tá? Então, dá uma olhadinha aí, mas eu estou gravando, eu espero. Só vou ter que terminar. Voltou, né? Ótimo. Eu espero que esteja gravando, ao final eu vou disponibilizar, tá certo? Então, e aqui eu vou colocar um valor de 7 para mais de 6 horas, tá? Então, como eu estava dizendo, né, não vou entrar aqui no mérito de avaliação, né, de educação física, né, uma avaliação correta, como eu não tenho cacife para entrar na avaliação nenhum dos demais, mas só dando uma explicação básica, né, de como é que como é que vai ser feita a pontuação aqui, né. Eu vou considerar esse aqui como sendo o cenário ideal, né. Claro que varia de acordo com cada pessoa. Se você é um profissional da área de educação física, um atleta, né, a depender do que você exerce de profissão, talvez você
gaste mais tempo se exercitando do que outra pessoa, né? Então, mais uma vez, aqui eu estou colocando para uma pessoa normal, né? Essa avaliação. Então, feita aqui essa parte da avaliação, né? Onde eu coloquei aqui, mais uma vez, né? Fiz uma cópia da questão, né? Quantas horas você dorme por dia. Aqui agora eu tenho... O que eu estou recebendo de mensagem? Acho que é outra coisa, deve ser do Telegram que está tocando ali. Então, como eu estava dizendo, fiz uma cópia para ter mais uma questão, agora nós temos 3, e coloquei aqui a pontuação, né? Na verdade, não a pontuação, um valor para cada item, para que eu saiba qual foi a resposta escolhida. Aqui eu quero fazer um sistema de score, de pontuação, para dizer de 0 a 10, né? Ou de 0 a 20, de 0 a 100, a gente escolhe a escala, mas que dê uma pontuação de quanto a pessoa fez ao final, de quão bom está. Eu poderia já colocar essa pontuação aqui? Poderia, mas eu preferi colocar algum valor que me diga mais ou menos qual foi a opção que a pessoa escolheu, o quantitativo, e lá embaixo eu vou trocar isso para pontuação. Então, vocês vão ver que lá embaixo eu vou fazer, né? Se a pessoa em água escolheu 5, eu atribuí X pontos a ela. Se escolheu 7, X pontos. Se escolher um valor muito alto, aí eu vou diminuir a pontuação, né? Que eu poderia já fazer aqui, no caso, vamos supor, 1 sendo o mais fraco e 5 a melhor opção. Eu poderia colocar essa daqui, que é a opção ideal, como 5, 3, 3, 1, 1. Poderia fazer? Poderia. Mas por que eu não vou colocar aqui direto? Porque eu quero saber qual opção a pessoa escolheu para poder incluir no relatório. Então, por isso eu vou deixar esses valores e lá embaixo eu altero para a pontuação que eu quero. Tá? Mesma coisa aqui em sono. Qual é a opção ideal? Essa daqui. Mas eu posso, de repente, dizer que se a pessoa estiver nesse aqui, ela vai ganhar só 1 ponto. Esse aqui ele vai ganhar 3. Aqui 5 e aqui 3. Né? Só que, se eu colocar 3 aqui e 3 aqui, perceba que eu não vou saber qual opção que a pessoa escolheu, né? Lá embaixo. Então, por isso que eu vou preferir manter desse jeito, com valores diferentes para cada um. E lá embaixo, eu vou verificar qual foi a pontuação que a pessoa escolheu para poder atribuir o valor final, né? Para essa aqui, eu vou, por enquanto, só copiar e colar o que a gente fez na questão aqui do sono, só que agora é para exercício. Veja que eu coloquei aqui o ID exercício. Então, eu tenho mais um select. Minha página está desse jeito por enquanto. Eu acho que eu já abrir aqui no navegador. Vou dar um zoom aqui. Então, por enquanto, está desse jeito, né? Essas duas opções que vocês já tinham feito na semana passada. E essa aqui agora de quantas horas você exercita por semana. E aqui estão as opções. Menos de 1 hora, de 1 a 3, 3 a 6 e mais de 6 horas. Por enquanto, você escolher aqui não vai influenciar em nada, né? Porque eu não estou levando isso em consideração na hora que eu clico no analisar. Lembrando, né, reforçando, que essa função aqui, analisar, para ela ser disparada, o que foi que eu fiz? Primeiro, no botão, aqui o botão, aqui a gente criou, né? A gente usou uma tag HTML para criar um botão. No botão, ó, ele abre e fecha. Com o texto analisar, olha o texto aparecendo aqui. Então, o que aparece aqui no meio, deixa eu recortar isso aqui por enquanto. Então, entre a tag de abertura e fechamento do botão, o que aparece aqui no meio é o que eu vou mostrar aqui. Se eu quiser mostrar algum símbolo, por exemplo, mais analisar, ele vai aparecer aqui, tá? Cuidado só com alguns símbolos especiais, né? Como, por exemplo, o menor. O menor não vai funcionar, né? Ou, aliás, ele vai porque ele tô com um espaço aqui, mas se eu juntar aqui, ó, ele não vai funcionar. Por quê? Porque o símbolo de menor, que eu queira mostrar lá na página, ele acha que é uma tag. Não é verdade? Toda tag começa com um menor. Então, a gente vai ver depois que tem como colocar um código HTML correspondente ao símbolo de menor para ele aparecer aqui, né? Ele está mostrando aqui... Não, agora sim, eu não tinha atualizado, né? Não tinha salvado. Então, veja só. Ele não está mostrando aqui por quê? Porque ele acha que é uma nova tag dentro do button, tá? Quando eu deixei o espaço, como não existe tag com espaço, aí ele entendeu que era para mostrar na página. Mas não é o ideal. Veja que ele até está marcando aqui como um erro, né? Se eu quiser colocar o símbolo de menor para aparecer na página, sempre que vocês quiserem que apareça o símbolo de menor ou de maior na página, o correto é fazer isso aqui, ó, tá? Isso aqui é um código HTML que diz para o navegador, ei, eu quero mostrar aqui um caractere específico. Sempre que ele vê esse comercial, terminando com ponto e vírgula, ele sabe que é para mostrar um caractere. Qual? Aí tem um códigozinho, tem uma tabela, vocês podem pesquisar depois, código HTML, eu vou mostrar para vocês em aula, que tem um código para cada um dos caracteres. E o do símbolo menor é esse aqui, tá? Então, esse é o jeito correto se eu quiser mostrar o símbolo de menor na página.
Tá? Caso alguém tenha tido a curiosidade, né, como é que eu faço para mostrar o símbolo de menor na página, já que o menor eu uso para colocar uma tag. É desse jeito que a gente tem que fazer. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha se tem alguém na fila. Para entrar na sala. Não. Então, vou dar sequência aqui. Tá? Então, eu estou vendo umas mensagens aqui. Estão falando comigo, mas é lá no WhatsApp. Não é daqui agora, não. Então, continuando. Então, só para a gente poder fazer a pontuação aqui de exercício, né? A gente já fez de água, de sono. Eu vou copiar e colar aqui. Para a gente fazer a pontuação de exercício, né? Então, olha só, se exercício, que é o meu select, ponto value, aí vocês já sabem que quando eu coloco o ponto value, né, o value de um select, na verdade ele vai pegar o valor da opção que está marcada atualmente. Então, se a opção, né, se o select tiver com valor, aí eu vou ter que pegar aqui um por um. Se for menor do que 5, eu vou dizer que ele está se exercitando pouco, né? Então, se menor que 5, você precisa se exercitar mais. Claro que eu poderia fazer um relatório muito mais detalhado. Por agora eu vou fazer o mais simples possível. Se ele estiver fazendo mais do que 5, né, de 7 para cima, mais do que 5, é lembrar de corrigir aqui, né? Agora estou olhando o valor do exercício. Se esse ponto valor for maior que 5, aí é como eu falei, é o X da questão. Não posso simplesmente chegar e dizer bem assim, olha, você está se exercitando muito, faça menos. Na verdade, vai depender do tipo de atividade da pessoa. Como eu não fiz um formulário aqui para fazer essa avaliação da pessoa dizer em que ela trabalha, né? Porque, como eu disse, repito, cada tipo de trabalho exige uma carga diferente. Uma dançarina, né? Alguém que trabalha com dança, vai se exercitar muito mais. Um jogador de futebol vai se exercitar muito mais. Mas, então, como eu disse, apesar de ser um tema controverso, eu vou dizer aqui que talvez ele esteja exagerando na carga, né? É o que a gente chama de overtraining, né? Talvez você esteja se exercitando demais. E aí, mais uma vez, repito, não leve em consideração essas informações aqui como se fosse o raio-x perfeito de um médico. Eu precisaria de um médico, um professor de educação física, vários profissionais aqui envolvidos nesse tipo de atividade, né, de aplicativo, para me dar um feedback real, né, legítimo. Estou somente colocando valores aqui só para a gente ter uma ideia de como é que a gente construir uma aplicação dessa forma, né? E, por fim, vou colocar aqui que você está se exercitando o suficiente. Pronto, até aqui tá tudo bem, né? Vamos ver como é que vai ficar lá agora? Veja só, primeiro ele vai verificar quanto ao nível de água e aí ele coloca a informação lá usando só o recebe, né? Se quiser deixar todo mundo igualzinho com mais, né? Mais recebe, que a gente viu isso no último encontro. Quem perdeu o último encontro, eu expliquei que esse mais recebe é uma coisa de dizer, pega o que já tem aqui dentro, concatene, junte no final isso aqui e guarde de volta nele. Porque se eu não fizer isso aqui, se eu só usar o recebe, sempre eu troco a informação que já estava lá dentro. Sempre ele troca. Então, o que tinha aqui dentro vai ser apagado e troca por isso aqui. Vai ser apagado e troca por isso aqui. Seria sempre feito isso. E eu não conseguiria juntar as informações de todos. Tá? Esse é um ponto. Mas eu tenho como fazer também o seguinte, eu poderia colocar todo mundo aqui com mais recebe e limpar antes. Né? Como é que eu faria isso para só limpar antes? Eu deixaria aqui todo mundo no mesmo padrão, ó, sempre concatenando, porém, antes de começar todo o processo, eu vou ter um recebe aqui vazio. Tá certo? Eu poderia fazer desse jeito também, tá? Professor, quanto à otimização de código, esse aqui perde microscopicamente, acho que até em nível nano, de tão pequeno que é, em relação a já chegar a atribuir aqui direto. Por quê? Porque é só uma atribuição a mais que eu estou fazendo, tá? E talvez o custo de fazer uma concatenação com vazio, né, que não seria necessário, só isso. Mas é um custo muito, muito pequeno, tá? Teria que ser um custo muito maior do que isso, né? E a gente vai ver depois algoritmos, melhor dizendo, mais complexos que vão ter um custo maior. Nesse aqui, pode fazer desse jeito. O bom disso é que fica mais elegível, né? Então, veja que eu estou mantendo um padrão.
As perguntas sempre estão concatenando a resposta, né? E aqui em cima eu começo zerando o campo. Posso fazer desse jeito. Mas vamos fazer isso aqui, só rodar para a gente ver como é que está a resposta lá, né? Então, autoavaliação. Vou colocar aqui que eu bebo de 6 a 8 copos. Estou bebendo pouco. A dormida, dormindo mais de 9 horas, mas quanto aos exercícios, estou dando de 3 a 6 horas. Analisando. Opa! Não apareceu nada. Vamos então ver o seguinte. Foi sem querer querendo, mas que bom. É bom que a gente treina como é que a gente resolve a correção de erros, né? Foi sem querer querendo. Primeira coisa que eu faço quando acontece isso, dou um F12, vou olhar aqui no console. Ah, já sei o que foi. Não apareceu mensagem nenhuma de erro, porque eu tirei o on-click do botão e não coloquei de volta. Tirei para ficar mais fácil de mostrar como é que estava escrevendo o texto do botão, né? Como é que estava aparecendo aqui, e esqueci de colocar de volta. Então, voltando lá. Aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei o botão e eu tirei, né? Estava explicando para vocês, então, que esse texto aqui é o que vai aparecer lá no botão. E para eu dizer o que ele vai fazer, eu vou trazer de volta, que eu tinha apagado, né? Eu tenho que dizer aqui, ó, ao clicar no botão, o que eu quero que você faça ao clicar no botão? Bom, quando clicar, eu quero que execute esta função. Se é para executar essa função, eu tenho que colocar aqui o nome da função, exatamente como está lá embaixo, os parênteses, que é para dizer que é para executar, e se tiver algum parâmetro, algum valor que eu tenho que passar aqui para ela, eu tenho que colocar aqui dentro. Como eu já disse, para simplificar, a gente está criando as funções sempre sem parâmetro nenhum. Então, deixei aqui vazio, sem parâmetro nenhum, só para chamar ela, tá certo? Então, foi isso aqui que eu tirei. Vamos executar de novo. Menos de 6 copos, de mais de 9 horas e de 3 a 6 horas. Pronto. Olha só o que aconteceu aqui. Você deveria beber mais água, aí tudo junto, na mesma linha, né? Talvez precise consultar um médico e você está se exercitando o suficiente. Ficou tudo colado. Por quê? Eu preciso de algo aqui na minha página. Vou mostrar como é que está aqui o código na minha página. Inspecionar. Olha só, isso aqui é um parágrafo, que eu chamei de parágrafo resultado, né? Toda vez que eu estou escrevendo lá no JavaScript, eu espero que vocês estejam conseguindo ver aí. Deixa eu diminuir aqui. Isso aqui são aquelas ferramentas de desenvolvedor que eu já expliquei em sala de aula, né? Apertando F12, elas vão aparecer. Tem aqui a aba console, que quem mais vai utilizar com vocês é o professor de programação, né? E aqui a aba de elementos, que eu vou estar utilizando bastante com vocês em HTML. Então aqui eu consigo ver, nessa primeira parte aqui, todo o HTML da minha página, como ele está atualmente. Inclusive, quando eu vou passando o mouse, ele vai selecionando o elemento ali do outro lado, né? Para que eu saiba qual é. E aí eu já comentei com vocês a respeito do que é essa área azul, essa área laranja, né? O azul é a área de largura e altura do objeto, o laranja é a margem, né? Deixa eu ver se tem mais alguém na fila. Não. E aí, por que ele está mostrando o código todo assim, de uma vez, tudo colado, né? Porque eu estou escrevendo aqui na tag e não usei nenhuma tag de quebra de linha, nada para separar. Como eu estou escrevendo dentro de uma tag de parágrafo, vai ficar estranho eu colocar esses elementos dentro de um parágrafo. Então, em vez de colocar dentro de um parágrafo, eu vou só colocar a quebra de linha no final. Então, em vez de ser só o texto aqui, ao final de cada um, eu vou acrescentar uma quebra de linha. Júlia saiu, eu acredito que ela deve estar tendo problema com a internet. Então, olha só, eu posso escrever a minha tag aqui dentro, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de vocês verem. Eu posso escrever a minha tag BR do jeitinho que a gente aprendeu em HTML aqui dentro. Ué, professor, vai funcionar? Vai, porque o JavaScript, quando escrever na página, tudo que está aqui dentro vai ser convertido em HTML na página, inclusive a tag. Aí o navegador vai reconhecer isso aqui como uma tag HTML e vai fazer a quebra de página. Então, para que não fiquem todos esses textos aqui colados, o ideal é que eu faça uma quebra de linha nos pontos que eu quero quebrar, né? Então, vou colocar sempre no final de todas as respostas, por enquanto, para simplificar. Salvei. Eu até disse que ia deixar vocês pensarem um pouquinho como é que faria isso aqui na última aula, né? Nosso último encontro. Vou responder aqui de novo, colocando qualquer coisa. Pronto. Olha só como já saiu. Você deveria beber mais água, você está dormindo uma quantidade apropriada e talvez você esteja se exercitando demais, né? Repetindo mais uma vez, eu até mudaria esses valores, eu acho que talvez colocar um pouquinho mais, porque 7 horas talvez não seja ainda overtraining, né? Eu acho que o overtraining deve ser de 10 horas para cima, então acho que eu vou até alterar aqui o intervalo.
né? Colocar de 3 a 7 horas aqui, 3 a 9. 9 eu acho muito. Tá 7 mesmo. Aqui mais de 7 horas. Não, deixar assim mesmo por enquanto. Resolve. Vamos deixar como tá, né? Até porque o objetivo principal aqui é aprender programação, né? A gente não tem que se preocupar com a exatidão da informação aqui, né? Mas sim com aprender programação. Então, feito isso aqui, eu já tenho o meu relatóriozinho básico aqui embaixo. Vamos fazer agora umas coisinhas para melhorar, né? Primeiro, que tal a gente mostrar uma pontuação para ele? Até porque, como eu falei para vocês, eu espero que isso aqui sirva como uma ferramenta para ele se mensurar, né? É uma autoavaliação. Então, como é que eu sei se eu estou indo bem ou mal, né? Então, vou criar uma variável aqui para guardar a minha pontuação. Uma variável aqui, eu vou chamar de pontuação. Vamos usar os termos em português. Pontuação. Vai começar com 0. Vocês participaram, quem participou da oficina de Python, já viu como criar uma variável lá em Python. O que eu estou fazendo aqui é criar uma variável, só que em vez de ser em Python, é em JavaScript. A gente usa essa palavrinha aqui, let, no início, né? Não lembro se a gente chegou a criar alguma variável na calculadora. Acho que sim, criamos. Então, é o mesmo esquema aqui. Então, a minha variável pontuação começa com 0. E eu vou somar a pontuação de acordo com o que a pessoa escolheu, né? Meu cachorro vai começar a latir agora. Tem um gato latindo lá fora e ele se trancou no banheiro ainda por cima. Então deve estar uma coisa bonita. Mas vamos lá. Então, tem uma pontuação aqui. A variável pontuação. Deixa eu encostar aqui a porta pelo menos. Pronto. Voltei, né? E só faltava essa. Bem agora o cachorro começar a latir lá pro gato do vizinho. Então, eu vou calcular uma pontuação. Aí eu tinha dito da última vez, né? A gente fazer desse jeito aqui, mais simples, né? Só pegando se a água é menor do que 12, maior que 12. Mas se eu quiser fazer uma pontuação para cada item aqui, tá certo? Eu agora vou ter que separar. Não vou mais pegar somente se o valor é 1, se o valor é 2, se o valor é 3, né? Então, deixe-me ver como fazer aqui da melhor forma possível, né? Um jeito que a gente teria para fazer isso, que acho que os professores vão trabalhar com vocês, é a questão do comando switch, que é outro comando condicional. Mas como a gente não viu ainda esse comando, eu vou usar if-else mesmo, tá certo? Então, até meu cachorro está latindo agora, parece. Pois é, Lázaro. Pois é, parece que às vezes eles sincronizam, né? Não, e como eu disse, o meu, eu acredito que ele se prendeu no banheiro. Teve um barulho de fogos de artifício aí fora. Ele correu e eu escutei daqui a porta do banheiro bater. Sempre que escuto bater, eu já sei que ele se trancou no banheiro. Eu tô achando que ele tá trancado lá. Se ele não parar, eu vou ter que ir lá para abrir a porta do banheiro, que ele se trancou. Ele entra e bate a porta. Depois não consegue sair. Vai entender. Então, como eu estava dizendo, né, eu não vou poder mais só verificar se é menor ou maior, eu teria que fazer algo mais ou menos assim, olha. Deixa eu pegar os valores lá em cima de água. 5, 7, 12, 16 e 20. Pronto, deixa eu anotar aqui. 5, 7, 12, 16 e 20. São esses os valores, né? E aí, eu vou considerar que eu vou dar pontuação 1 para o pior cenário, 5 para o melhor cenário, tá? Então, veja só. Se água, ponto valor, igual a 5, né? Esse vai ser meu pior cenário, né? E aí eu vou fazer o quê? Vou colocar esse resultado aqui. Você deveria beber mais água, né? E além disso, eu vou colocar a pontuação como sendo o que ele tinha antes mais 1, né? Então, isso aqui, eu estou fazendo basicamente, pegando, ó, pontuação mais igual a 1. O que é que eu estou fazendo aqui? Pontuação vai receber o que já tinha antes da pontuação mais 1. Sempre eu vou somando a pontuação, eu estou acumulando o valor. Sempre que eu quero acumular um valor, eu não posso só atribuir um novo valor, senão eu perco o que tinha antes. Fala, Gabriel, tá tentando entrar na sala, né? Não, não tá aqui não.
Eu recebi uma mensagem de Gabriel. Gabriel me ligou agora. Deixa eu olhar aqui rapidinho o chat do WhatsApp. Para ver se ele falou alguma coisa comigo. Aí, aconteceu o que ele disse. Tem um tempo que eu tô pedindo para entrar e ninguém me libera. Só que não tá aparecendo mais aqui. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Aí, como eu disse, eu entro aqui, eu venho para olhar aqui, não tá aparecendo aqui. Aí, Gabriel disse que ele tentou, solicitou e ninguém liberou, né? Provavelmente quando ele veio para cá, eu não estava olhando, né? Pedi para ele entrar agora, vamos ver se ele vai entrar. Enquanto isso, voltando aqui. Pronto, o cachorro tá quietinho. Vamos ver se Gabriel vai aparecer aqui. Por isso que eu quis esperar o máximo possível para que todo mundo estivesse aqui. Aí, pronto. Seja bem-vindo, Gabriel. Explicando rapidinho, eu comentei com o pessoal. É que eu não estou ouvindo o áudio. Pronto, perfeito. Perfeito. Eu estou tentando gravar e depois eu vou compartilhar com vocês, tá certo? Eu não estou ouvindo o áudio do computador porque eu estou usando o do celular para gravar. Eu não tenho como ouvir o áudio de um e gravar no outro, senão fica dando microfonia, tá? Aí por isso que quando o Gabriel entrou, né, quando ele pediu permissão, eu não consegui ouvir, viu, Gabriel? Mas não se preocupe não, que eu espero que fique gravado, né? Estou gravando aqui, então ao final a gente vai poder compartilhar com vocês a gravação. E aí, como eu estava dizendo, né, então eu estou calculando aqui a pontuação, eu não posso só chegar e fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, eu estou dizendo, a pontuação recebe 1. Está jogando fora o que já tinha de pontuação e atribuindo o valor como sendo 1. Como eu vou ter outros momentos que eu vou estar colocando uma nova pontuação, mas eu quero que vá acumulando, eu vou sempre fazer isso aqui, ó. Então, se ele escolheu o valor 5 para a água, que é o menor valor possível, né? Eu já disse que o ideal aqui seria, acho que foi esse aqui, né, que eu falei, né? Copo de 200 ml, isso aqui. Então, isso aí vai ser 5. O primeiro vai ser 1, o próximo vai ser 3. Deixa eu fazer uma cópia aqui. Aí, caso contrário, se, né? Então, caso contrário, se, eu tenho que colocar a condição agora desse outro se. Todo se tem condição, o else não. Tanto que no último aqui, ó, o else sozinho não precisa de condição, né? Porque se essa condição, então isso. Caso contrário, se essa condição, então isso. Caso contrário, se não tem um se, não tem condição. Caso contrário, vai acontecer isso aqui quando falha todos os anteriores. Então, se o valor agora for 7, vou dizer também que você deveria beber mais água. Eu poderia colocar até uma mensagem diferente. Por exemplo, esse aqui que está bebendo somente 5 copos, está um valor muito baixo. Talvez ele precise ir a um médico, né? Talvez tenha alguma situação médica que cause isso, né? Essa não necessidade de beber água, essa falta de vontade, né? E aqui eu vou mudar a pontuação para 3, né? Então, o primeiro caso foi mais grave, então pontuação mínima. O outro um pouco melhor, pontuação 3. No próximo, já estou vendo aqui a pontuação que eu anotei, é 12, né? Então, esse aqui é o caso bacana, né? Você está bebendo uma quantidade apropriada de água. Vou dar pontuação 5. Então, veja que eu estou atribuindo de 1 a 5, tá, pessoal? Claro, isso aqui é a escala que eu estou utilizando. Poderia ser uma escala de 1 a 10. Mas para a gente aqui, eu vou trabalhar com 1 a 5, acho que já é suficiente. E, por fim, aliás, tem o 16 que eu vou botar 3 pontos e o 20 que eu vou colocar 1 ponto, né? Aqui eu vou botar 3, já eu copio a mensagem. E caso contrário, né, eu vou esperar que seja 20 pontos, só sobrou essa opção, né? Professor, tem como ele escolher uma coisa diferente? Como eu estou usando o select, ou vai ser 5, 7, 12, 6, ou 20, que é a última que sobrou. Por isso que eu estou tirando o caso contra o se aqui. Agora, pode acontecer da pessoa mandar uma outra informação diferente? Pode. E aí eu tenho que, no meu servidor, quem for receber essa informação, tratar. Quando é que conseguiria isso? Se a pessoa estiver tentando fraudar de alguma forma o meu sistema, tá? Como HTML, o CSS, JavaScript é executado diretamente pelo browser, o browser, melhor dizendo, não é difícil de alguém chegar na página e adulterar isso aí, tá? Então eu posso adulterar a informação na página. Então se a pessoa adulterar a informação e eu mando para o servidor e recebo isso sem tratar nem nada,
Pronto. Fogo de artifício de novo. Agora que meu cachorro vai ficar doido mesmo. Então, se eu pego essa informação e não trato nem nada, só armazeno, já resolvo, faço o que eu quero com aquilo ali, sem fazer uma verificação se a informação está correta ou não, eu posso estar incorrendo num problema, né? Então, o ideal é eu fazer sempre o tratamento. E como é que eu faria esse tratamento aqui? Eu poderia fazer dessa forma. Manter o caso contrário, se igual a 20, porque esse sim está, e aqui só pontuação 1, né? Porque está correto, segundo o que eu espero, e incluir um caso contrário e informar aqui que houve um erro. Eu vou colocar isso aqui, né? Aqui seria mais igual a zero, não vou atribuir nada, então é a mesma coisa de nada, né? Mais igual a zero. E vou somente dizer, né? Houve um erro quanto à informação sobre hidratação. Pronto. Essa é a forma que eu escolhi para resolver meu erro. Eu vou receber aqui em cima as informações válidas. Qualquer outra informação que não seja nenhuma dessas, já sei que é inválida, vai cair aqui nesse caso, que vai mostrar uma mensagem lá embaixo. Houve um erro quanto à informação sobre hidratação. É assim que eu tenho que resolver todo tipo de erro sempre? Não, depende do sistema, né? E aí, cabe à equipe que está desenvolvendo dizer como é que vão tratar cada situação, tá? Então, tirar isso aqui que eu botei aqui só para me lembrar. Aí veja que já ficou um pouquinho maior. Professor, está ficando muito código. Normal, é porque a gente está fazendo aqui da forma mais simples possível. E o simples geralmente não é o mais otimizado. Tem outras formas que a gente poderia fazer que iriam ficar mais simples, vamos assim dizer, menores, né? Mas que vão exigir que vocês aprendam sobre objetos, arrays. Então, por enquanto, eu vou deixar desse jeito, tá? Então, vou fazer o mesmo procedimento. Aí com isso já tem uma pontuação aqui, ó, nesse primeiro. Veja que eu estou guardando a pontuação por enquanto. A pontuação era 0, e a depender de se a água é 5, 7, 12, 16 ou 20, eu vou acrescentar um valor. Eu coloquei a pontuação máxima para o valor ideal, e nos outros eu coloquei uma escala decrescente, né? Então, nos extremos ficaram 1 e no meio ficaram 3, né? Pronto. Calculei a pontuação para o primeiro, para o item de água. Agora, vou até tirar esse aqui de baixo, que eu já fiz lá em cima mais detalhado. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o sono. O sono é 5, 7, 9 e 10. Vamos colocar aqui embaixo para eu lembrar, né? 5, 7, 9 e 10. Pronto. Eu estou salvando aqui, né? Estou anotando aqui a pontuação, senão eu não vou lembrar depois. Vou ter que ficar toda hora olhando aqui em cima. Então, os valores são 5, 7, 9 e 10. Onde 9 é o ideal para mim, 5 é o pior caso, né? Então, eu vou trabalhar em cima disso. E aí, eu vou fazer o mesmo esqueminha que eu fiz ali em cima. Se sono, ponto valor, for igual a 5, eu vou... Aliás, eu vou corrigir a mensagem lá em cima. Não corrigi, peraí, eu apaguei e não corrigi. Eu esqueci de corrigir essas mensagens aqui, olha, referente à água, tá vendo? Você está bebendo... Você... Talvez precise consultar o médico. Não vou colocar só talvez precise consultar o médico, porque vai ficar um pouco genérico demais. A pessoa não vai saber do que se trata, né? Se eu colocar vários lugares com talvez precise. Então eu vou colocar uma mensagem informando que é a quantidade de água, né? Você está bebendo muita água. Consulte um médico. Pronto. Agora sim. Ficou um pouco mais completo, né? Estou colocando a mesma mensagem para o caso 16 e para o caso 20, mas claro, eu poderia colocar uma mensagem mais específica para cada situação, que seria o ideal, né? Já que eu já estou quebrando mesmo em vários itens, não faz sentido usar a mesma mensagem aqui e aqui. Até porque a pessoa que está bebendo 20 copos de 200 ml está bebendo 4 litros de água por dia, e esse aqui está bebendo 3 litros e 200. Então, tem uma diferença considerável entre os dois casos. Mas continuando aqui, né? Se sono.valor for igual a 5, eu vou copiar isso aqui de baixo mesmo, que é só a pontuação que eu vou precisar acrescentar. Pontuação mais igual a 1. Caso contrário, se o sono for igual a 7, é o segundo cenário, precisa dormir mais também, só que agora já dá uma pontuação um pouquinho melhor, 3, né?
E aí vamos para o próximo cenário, né? Agora igual a 9. Aí você está dormindo a quantidade adequada. Vamos copiar aqui. Você está dormindo uma quantidade. Ficou meio estranho isso. Seu sono possui uma duração apropriada. Acho que ficou melhor a frase, né? Então, seu sono possui uma duração apropriada. Aqui 5. E para o último caso, eu vou pontuar como 3, né? E vou informar que ele talvez precise consultar o médico, né? Você está dormindo demais. Consulte um médico. Deixa eu avisar meu filho para soltar ali o cachorro, que o cachorro já está latindo. Dimitri, solte Johnny, que eu acho que ele se prendeu. Solte ele lá. Meu filho acabou de chegar, pedi para ele soltar o cachorro. Que eu escutei o cachorro reclamar, que ele ouviu o portão, tá pedindo socorro. É brincadeira, Lázaro. É brincadeira. Agora já foi lá pro quintal brigar com um gato imaginário, porque ele não tá vendo gato nenhum, que o gato tá escondido. Então, você está dormindo demais. Consulte um médico, né? Então, temos aqui os cenários, a pontuação certa agora para cada um deles. E o caso contrário, né? Vou copiar aqui. Houve um erro quanto à informação sobre sono, né? E assim por diante. Repito aqui, né? É sempre bom. É normal, o meu até... Pois é, o meu aqui, ele late para gato imaginário, ele acha que tem gato, né? Mas assim, é sempre bom quando vocês estiverem fazendo o sistema de vocês, se preocuparem sempre em validar as informações, tá? Claro, vocês estão no início do curso, a gente agora, nossa preocupação maior é que vocês entendam a base de programação. Mas na medida que vocês forem avançando, vocês vão perceber que essa preocupação com detalhes, como, pô, e se a pessoa alterar, né? Repito, o select por padrão não vai dar uma informação diferente dessa daqui, que é o que eu cadastrei lá. Mas é possível alterar isso. Quem entende um pouco de CSS, de HTML, JavaScript, consegue adulterar a informação na página. E aí você precisa fazer a validação disso do lado do servidor, antes de armazenar, tá? No tratamento, no próprio JavaScript, antes de fazer algum cálculo, tá certo? Então, tá aqui. Então, essa primeira parte aqui foi o tratamento da água, né? Da pontuação referente à água. Aqui do sono. E agora, vou colocar aqui 5, 7, 9, 10. 5, 7, 9, 10? 5, 7, 9, 10. Eu vou colocar aqui agora, apagando essa parte aqui, tirando o código antigo, como vocês estão vendo, e colocando o novo. Vou fazer agora referente à parte de exercício, né? Depois disso aqui, pessoal, a gente vai entrar na parte de formatação da tela, tá? E aí eu vou explicar no final o que mais a gente poderia fazer para aprimorar mais esse aplicativo, que eu não vou poder fazer agora, mas como a gente já vai entrar, vai voltar a aula na semana que vem, a gente vai ter muito tempo para fazer isso lá para frente, tá? Então, estou tranquilo quanto a isso. Então, vou até deixar um espaço a mais aqui, para ficar melhor de ler. Então, deixa eu pegar lá em cima a informação de exercício, 1, 3, 5, 7, onde 5 é o meu ideal, né? 1, 3, 5, 7. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Se exercício, ponto valor, igual a 1, você precisa se exercitar mais. E aí, pontuação mais igual 1. Caso contrário, nós vamos agora para os diversos cenários, né? O 3 vai repetir, só que aqui já dá uma pontuação maior. Opa, copiei sem o else. O 5 já vai dizer que está se exercitando o suficiente. Deixa eu trazer aqui de volta. E deixe-me ver como é que eu deixei a mensagem lá em cima. Ah, tá certo, já você está dormindo demais, consulte seu médico. Pronto, tá certinho lá em cima. E agora a última opção, né? 7. Talvez você esteja se exercitando demais. Pronto. E aí,
Aqui a pontuação é 5 e aqui eu vou reduzir para 3. Então, veja só. Vou dar 1 ponto se a pessoa estivesse se exercitando menos de 1 hora. De 1 a 3 horas, vou dar 3 pontos. 5 pontos para quem se exercitar de 3 a 6 horas. E acima disso, vou dar 3 pontos. E aí eu já falei várias vezes aqui que isso aqui não tem como ser fixo, né? Deixa eu olhar aqui, inclusive, se tem alguém na fila aqui fora. Tá? Então, aqui eu estou colocando valores aleatórios, né? Precisaria de uma equipe multiprofissional para validar essas informações, né? Então, temos aqui o que já aparecia antes, só que agora, ao final, eu vou querer mostrar a pontuação também. Então, ao final, eu vou fazer o seguinte, resultado.inner.html vai receber concatenando, olha o mais aqui de novo, né? Mais igual, o quê? O texto que já estava antes, né? Já coloquei aqui, mais a pontuação dele. Pontuação. Aí eu vou colocar aqui qual foi a pontuação dele. Vou concatenar aqui o valor que ele alcançou são 3 itens, 5 vezes 3, 15. Então, a pontuação máxima seria 15. Pronto. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu vou mostrar para ele ao final, olha, além daquelas informações, o texto pontuação, 2 pontos, a pontuação dele, concatenada aqui, olha, o símbolo de mais, de 15, que é o total de pontos que poderia ter. Né? Se quiser, eu posso colocar aqui, de 1, total de 15, se quiser, mas fica desnecessário isso aqui, né? Isso aqui já é suficiente, geralmente. Vou também colocar aqui em negrito, e aí eu tenho que lembrar a tag de negrito, né? Que é a tag B, né? Uma das opções que a gente viu, né? Tem a B e a strong. Então, vou colocar, abrindo aqui o negrito e fechando aqui. Vamos ver como é que ficou? Salvei aqui, atualizei o formulário, vou colocar aqui que eu bebi de 6 a 8 copos, dormi de 8 a 9 horas, mas me exercitei menos de 1 hora, né? Olha só, você deveria beber mais água, que eu só bebi de 6 a 8 copos, não é o ideal. Seu sono possui uma duração apropriada, coloquei de 8 a 9 horas, queria. E você precisa se exercitar mais, menos de 1 hora, né? Então, com isso, minha pontuação total é 9 de 15. E por que eu estou fazendo essa pontuação? Porque é justamente para ficar mais fácil da pessoa gerenciar depois um histórico. Então, no meu aplicativo, eu poderia salvar só essa pontuação, se eu quiser só fazer uma barrinha. Então, olha só, toda semana a pessoa faz uma avaliação, uma autoavaliação. E aí eu obrigo ela, digo, ó, faz sua autoavaliação. E aí, quando ele faz, eu salvo só essa pontuação. O que é que eu vou ter lá no final? Vou ter um resumo dizendo só a pontuação. Na semana ele tirou 5, na outra ele tirou 7, na outra ele capingou, voltou para 6, aí na outra ele pegou 12, né? Então, com essa informação, eu já sei se eu estou indo melhor ou pior. Aí você pode dizer, professor, mas se eu só salvar a pontuação, eu não vou ter um histórico depois, se a pessoa clicar, para saber o que foi que aconteceu naquele dia. Poxa, semana passada caiu, o que foi que aconteceu na semana passada, né? Foi o que eu pontuei menos? Então, se eu quiser esse nível de detalhe, aí eu não vou salvar só a pontuação. Aí eu teria que salvar tudo isso aqui, ó, né? Qual a opção? Não isso aqui exatamente, mas as informações que ele marcou. Então eu teria que salvar em algum lugar que no dia X, na semana X, ele marcou essa opção aqui e essa opção. Se eu fizer isso, aí eu tenho como manter o histórico mais detalhado para que lá na frente, quando a pessoa acessar a aplicação e ela quiser saber, pô, em maio caiu minha pontuação, o que foi que aconteceu em maio? Aí quando clicar, é mesmo, eu dormi menos, aconteceu alguma coisa, né, algum problema familiar, enfim, por algum motivo eu dormi menos. E vai estar lá a informação porque eu marquei quantas horas eu tinha dormido naquele período, tá? Então, se eu tiver um dashboard, um lugar para ficar mostrando essas informações, que é o ideal, eu consigo fazer isso desde que eu salve as informações. Professor, tenho como salvar as informações de uma aplicação usando JavaScript? Tem. Se eu fizer isso para fazer só no celular da pessoa, a gente usa o que a gente chama de armazenamento local. Aí tem um objeto chamado Local Storage no JavaScript que salva localmente, seja no computador, seja no celular. Vantagem, eu não preciso de servidor nenhum, armazena tudo em um lugar só, tá? Então, se ele estiver usando o celular, vai armazenar no celular, se ele estiver no computador, vai armazenar no computador, desculpe. Qual é a desvantagem? Armazena só naquele local.
Se a pessoa limpar os dados de navegação naquele dispositivo, perde tudo, apaga também. Então, o que é que geralmente geralmente o pessoal faz? Salva no servidor, em um lugar centralizado, em um banco de dados. Aí eu não faço só com JavaScript. Eu tenho que utilizar agora um gerenciador de banco de dados, eu tenho que ter toda uma estrutura de back-end para receber essa informação, tratar isso e salvar no servidor, tá? Então, isso eu preciso de um pouco mais de conhecimentos do que só o que vocês vão ver em Programação 1, tá? Ao final do Programação 1, eu consigo até mostrar para vocês, mesmo que o professor não trabalhe com vocês, o Local Storage. A gente geralmente usa em Programação 2, em Construction Sites 2, a gente usa esse comando. Eu posso mostrar para vocês como é que funciona. Depois que vocês virem Programação 1, fica tranquilo para aprenderem, tá? E aí você já consegue armazenar localmente. Muitos aplicativos que não usam servidor, esse tipo de aplicativo que a gente está fazendo aqui, geralmente não precisa armazenar em um servidor, né? Então, se você não precisa centralizar a informação, já dá para fazer só com isso. Agora, se você quer que a informação seja centralizada, sincronize entre vários dispositivos, né? Se a pessoa limpar todas as informações que estão no navegador dela, não se perca tudo, ou seja, tem que estar armazenado em algum lugar, né? Uma cópia. Aí vocês não vão conseguir fazer só usando essa programação de front-end com JavaScript, tá? Eu vou precisar realmente usar back-end, vou precisar realmente trabalhar com banco de dados, tá certo? Então, com isso aqui, eu encerro essa parte de programação, só que agora seria interessante a gente fazer o uso do CSS nessa página também, que eu disse que a gente ia fazer isso, né? Pegar um arquivo CSS só e aplicar em todas as páginas. Perceba que hoje, o meu CSS está aqui dentro do arquivo calculador imc.html, né? Aqui dentro, eu criei uma tag, olha ela aqui em cima, uma tag style. Toda vez que eu estiver vendo tag, seja tag style, seja essa tag script, que é para JavaScript, é porque eu estou dentro de um arquivo HTML, tá? É sempre no HTML que a gente usa as tags. Eu agora quero criar um arquivo para CSS, tá? Eu vou criar do jeito mais simples. Vou criar o arquivo CSS aqui na raiz mesmo do meu projeto, aí no mesmo lugar onde estão as páginas, tá certo? Então, eu vou criar aqui. Num projeto mais sofisticado, mais organizado, real, geralmente a gente cria uma pasta CSS e coloca o arquivo de estilo lá dentro, tá? Mas eu vou deixar aqui na raiz para ficar mais simples mesmo. Então, clicar aqui, ó, no New File, tá? Não é no New Folder, cuidado. New Folder é nova pasta. É aqui no New File. Estilo.css. Vou abrir aqui a minha página, a calculadora IMC, lá no navegador. Vejam como ela está no momento, né? Com esse cabeçalhozinho mais bonitinho, né? O texto a gente mudou para uma fonte Arial, mudou a cor de botão e tal. Vou pegar tudo que está aqui na tag style, tá certo? Recortar daqui só o conteúdo, eu não preciso das tags, tá? Como eu disse, tag, isso aqui, ó, é só no HTML, eu vou colocar no arquivo CSS, então não vou precisar disso. Eu cortei isso aqui, a tag style eu vou apagar, aqui dentro colei, pronto, olha só. Ficou aqui no meu arquivo, estilo.css, qual o nome do arquivo? O nome que vocês quiserem, tá? Geralmente a gente usa ou a palavra style, que é estilo em inglês, ou estilo mesmo, que é em português, ou eu posso utilizar um nome referente a que parte do projeto estou utilizando. Então, se eu tiver muita configuração de CSS para um formulário do editor do meu site, meu site tem um editor. Eu já vi projeto que faz isso, o WordPress faz isso, tem lá um arquivo editor.css, só com a formatação para editor. Tem gente que diz, eu criei uma formatação específica só para formulários e chamei de forms.css. Perfeito, também não tem problema, tá? Mas, quando está começando, eu sempre recomendo que tenha somente um arquivo de CSS no seu projeto. Fica mais fácil para gerenciar tudo, tá? Do que se eu tiver CSS em várias páginas. Eu gosto de deixar um espaço aqui de uma regra para outra, para não ficarem tão coladas, tá certo? Aqui tá bom. Salvei aqui no meu arquivo. Desse jeito como tá, eu criei um arquivo de estilo, mas não fiz o vínculo ainda com o meu arquivo calculadora IMC. Então, por enquanto, minha calculadora está assim, ó. Voltou a como estava antes. Por quê? Porque eu tirei daqui de dentro. Quando o CSS está direto na página, ele já sabe que é para usar aquele CSS que está ali. Como eu tirei e botei no arquivo separado, e eu posso ter inúmeros arquivos CSS, o servidor não vai pegar de todos e aplicar em todas as páginas. Eu agora tenho que vir aqui e colocar uma tag para fazer o vínculo com esse arquivo. Essa tag vai ser a tag link, tá? Então, a tag link, ela permite que eu faça um vínculo entre outros arquivos e a minha página atual. Então, aqui eu quero um vínculo com o arquivo
Eu vou passar aqui o caminho do arquivo, né? href, o arquivo estilo.css. E eu tenho que dizer qual é a relação desse arquivo com essa minha página. A relação dele vai ser a folha de estilo, tá? Quando a gente usa CSS, a gente coloca aqui assim não, tá? Não é CSS não. Ele é uma folha de estilo, então style sheet, tá? Desse jeito. Cuidado na escrita, porque se trocar uma letrinha aqui, já sabem que maiúscula, minúscula não importa. Mas se eu trocar, por exemplo, acontece muito da pessoa errar aqui, colocar um i, ele já não vai reconhecer, não vai funcionar corretamente. Ou então engolir um e, também já não vai funcionar corretamente, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que deixar desse jeito. Outra coisa é que geralmente a gente coloca link, rel e href nessa ordem. Não influencia, não interfere a ordem. Então eu poderia deixar como estava antes, link, href, rel, ou link, rel, href, não faz diferença, mas geralmente vocês vão ver que o pessoal geralmente salva assim, tá? Colocando primeiro a relação, né? Qual é o tipo de relação entre esse arquivo que eu estou citando e a minha página, no caso é uma folha de estilo para a minha página, e depois o href, tá? Que o href é apontando para o arquivo. Então, feito isso aqui, agora minha página voltou ao normal. Professor, e para que esse trabalho todo? A página já estava prontinha para isso aqui, ó. Para que eu use esse arquivo CSS nessa outra página agora, basta eu linkar esse arquivo aqui também, tá? Só isso. Meu arquivo de CSS já está prontinho. Estou fazendo o vínculo entre esse arquivo nessa página aqui também. Olha só como é que ficou. Deixa eu fechar isso aqui por enquanto. Já ficou melhor, né? Tá precisando dar uma caprichadazinha aqui, mas tá. Eu colocaria um espaço aqui depois desse select. Tá muito colado um embaixo do outro, né? Ele não tá aqui do lado, mas fica melhor assim, porque a gente está usando um parágrafo aqui. O parágrafo automaticamente quebra a linha por padrão. Dá para mudar isso depois, mas vamos deixar assim por enquanto. Veja que o botão já ficou com aquela cor, com aquela formatação que a gente colocou no outro botão. O cabeçalho também já mudou. Então, veja que eu poderia ter inúmeras regras de CSS aqui. Em vez de eu ter que ter todas as regras CSS em cada uma das minhas páginas, basta eu colocar no arquivo de estilo e aqui eu só faço o vínculo entre eles, tá certo? E aí na hora que eu faço o vínculo, ele pega as regras de CSS que estão aqui e testa cada uma delas para cada uma das tags para saber o que é que vai aplicar em quem, tá? Então, ficou muito mais fácil. Outra vantagem, se eu quiser mudar a cor, por exemplo, a cor da barra de navegação, por enquanto está green, né? Vai ser green mesmo, mas vamos mudar por enquanto. Em vez de green, de repente eu quero ela blue, azul, salvei. Perceba que já está mudando aqui nessa página e também já está mudando na página da calculadora IMC, tá certo? Então, já alterou em ambas, tanto aqui quanto aqui, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui agora é colocar aqui, deixa eu ver onde é que fica melhor. Eu não quero colocar muito CSS ainda, porque a gente ainda vai entrar mais nessa parte. Então eu vou colocar aqui dentro, embaixo desse aqui, mas não vou fazer muita coisa ainda, mas eu vou colocar os links para que eu possa navegar de uma página para outra, para não ter que abrir as duas páginas separadas, como eu tive que fazer aqui, né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Vou primeiro criar minha página index, a página inicial. Todo site de vocês geralmente vai ter uma página index, tá? Tem que ter pelo menos essa página inicial. Por quê? Assim que eu entrar na aplicação, sempre vai cair nessa página, tá? Mesmo que eu não coloque barra index.html, assim que eu entro naquela pasta, ele já carrega essa página, que é a página padrão, tá? Então, eu vou fazer uma cópia aqui da calculadora IMC. Vou chamar aqui de index, tá? Mais uma vez, não precisa ser obrigatoriamente tudo minúsculo, mas por uma questão de padronização, estou colocando sempre tudo com letra minúscula, né? Então, aqui, index.html. Essa vai ser a página inicial da minha aplicação. Vou colocar aqui só página inicial. Futuramente, né? Dessa vez não vai dar para fazer isso ainda. Vou limpar aqui, ó. Futuramente, a gente pode implementar um dashboard, o quadro com um panorama geral de como a pessoa se encontra atualmente e colocar isso aqui na página inicial, tá? Seria o ideal, que aí quando a pessoa acabou de fazer login, acabou de entrar na aplicação, tá lá na página inicial,
mostrando como é que está o status dela, e ele pode navegar para as outras páginas. Para que eu possa navegar para as outras páginas, eu tenho que colocar pelo menos 3 hiperlinks, um para cada página. A tag de hiperlink a gente já viu em aula, né? É a tag href. Então, vou ter um hiperlink para a página inicial, index.html. Vou chamar aqui de início. Início, home, não sei qual fica melhor. Vamos deixar assim por enquanto, né? Uma coisa que o pessoal está fazendo ultimamente é não colocar o link assim e colocar o link direto no texto, na logotipo, que é o símbolo do site, da aplicação, né? Então, o pessoal ultimamente está começando a tirar a opção, né, que aparecia lá mais página inicial, início ou home, está tirando e colocando o link direto aqui. Então, se a pessoa quer voltar para a página inicial, geralmente clica aqui. Mas vamos deixar assim, que fica mais para todo mundo entender, né? Então, vou copiar aqui. Index, calculadora IMC, e aqui autoavaliação. Autoavaliação. Pronto. Esses 3 links eu vou copiar e colar nas outras páginas também. Sempre abaixo do Health App. Dá um espacinho aqui da nave para main, para ficar todas iguaizinhas. Pronto. Salvei. Olha só que bacana. Não está aparecendo aqui. Ah, tá. É porque o texto de hiperlink já visitado, ele está como azul. Então, naquela hora eu não conseguia ver. As cores estão horríveis. Vamos mudar pelo menos as cores dos hiperlinks aqui, né? Então, vamos lá no meu arquivo de estilo. Aqui dentro estou mudando a cor de texto, né? Pô, professor, mas está mudando a cor de texto já. Por que é que o hiperlink também não ficou branco? Então, é porque existe uma configuração da cor de hiperlink no navegador que está sobrescrevendo essa configuração aqui. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Na barra de navegação diz, por padrão, todo o texto é branco. Todo o texto é branco. O H1, parágrafo, qualquer coisa que ficou branco. Só que tem uma configuração da cor do hiperlink que é do próprio navegador que está sobrescrevendo. Por isso que ele não ficou branco. Então, se eu quero fazer isso, eu não tenho regra aqui para hiperlink ainda, eu vou colocar... Por enquanto eu vou aplicar para todo hiperlink. Todo hiperlink vai ficar estranho. Então, eu vou ter que colocar uma regrinha a mais para vocês aqui, né? Eu não quero entrar muito em CSS ainda, porque a gente vai chegar lá ainda, né? Mas assim, se eu só fizer isso aqui, ó, se eu disser que é para todo hiperlink, se na minha página depois eu decidir usar algum hiperlink, esse hiperlink vai ficar branco, e o fundo da minha página é branco. Então, branco com branco vai dar o mesmo problema do azul com azul que está dando lá em cima. Então, eu tenho que dizer o seguinte, que é só para hiperlink que está dentro de uma tag nave, tá? Repito, a gente vai ver tudo isso ainda quando entrar na parte de CSS, tá? É lá para o segundo semestre quase, né? Finalzinho do segundo bimestre, entrando para o segundo semestre que a gente vai estar estudando isso. Mas é basicamente isso aqui. Isso aqui, escrevendo desse jeito, eu estou dizendo o seguinte, para todo hiperlink dentro de uma tag nave. Tá? Então, para todo hiperlink que estiver dentro da tag nave, só esses que eu quero na cor branca. Então, ele vai colocar todos. Tá certo? Salvei aqui. Pronto, já ficou um pouquinho melhor. Tá mais ou menos, né? Não tá bonito não, mas vamos deixar assim. Tem como a gente tirar esse sublinhado depois, tá? Tem como dar um espaçamento maior, mudar a cor ao passar o mouse por cima deles, tá certo? Mas, por hora, vou fazer só isso aqui, já que a gente não vai entrar muito nessa parte agora. Aqui eu já tenho, ó, o link para a página inicial, que está vazia, não vamos criar agora. Se a gente tiver a oportunidade no final do ano letivo, a gente vai pegar esse projeto, salva os dados localmente e faz essa atualização, tá certo? Então, aqui a calculadora de IMC que a gente já tinha feito antes, e aqui a autoavaliação. Percebam com isso que eu começo a ter uma aplicação, né? Deixa eu mostrar como é que ficaria no celular, né? Então, num celular, vou aumentar aqui um pouco o zoom, para ficar melhor de ver. Vou colocar outra opção aqui. Eita, que ficou menor ainda. Acho que eu vou colocar no responsivo, para ficar melhor de mostrar para vocês. Por que tá tão... Ele não tá...
Já sei, a minha página tá... eu não coloquei aqui no início uma tag meta ajustando a largura do conteúdo e dizendo que a questão de como escalar. E aí por isso ele está deixando sempre pequeno, mesmo eu mandando dar um zoom aqui. Bom, mas ficaria mais ou menos assim, só que com o texto um pouco maior, né? O texto não está ficando maior aqui, porque eu teria que colocar uma tagzinha lá na minha página, uma meta, especificando que eu quero que a escala da página seja 1, não encolher o texto e tal. Como eu não coloquei, aí ele está dando uma encolhida aqui, tá? Depois eu mostro isso para vocês. Mas é basicamente isso aqui que vai ter lá, só que maior, né? Não desse tamanho aqui, né? Tá? Ficaria mais ou menos assim, deixa eu ver. Pô, agora ficou... Deixa eu tirar aqui, deixar como estava. Pronto, ficaria mais ou menos assim no celular, tá certo? Desse jeito. E aí, como eu disse, aqui é uma primeira versão da minha aplicação, né? Conforme a gente for trabalhando ela, a gente vai criando mais funcionalidades. Veja que a gente já tem uma calculadora de MC, uma ferramenta para autoavaliação. Eu poderia colocar aqui uma lista de hábitos positivos que a pessoa pode ir cumprindo e ela vai marcando. Várias coisas referentes à saúde. Dicas, lições, vídeos, como se fosse um curso online, né? Então eu poderia ter uma aba aqui, vídeos, né? uma página vídeos, que seria um vídeo do próprio YouTube, tá? Então a gente pode fazer isso. Quem sabe não vira isso aqui um projeto em turma, para a gente fazer no final do semestre, né? Então, eu tenho várias opções para colocar aqui. Mas eu espero que vocês tenham visto um pouco, né, de como fazer. E agora eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz com o CSS, que eu separei o CSS da minha página, eu vou fazer com JavaScript, tá certo? Então, eu vou criar um arquivo JavaScript. Olha só, new file, main.javascript. Mesma coisa aqui, o nome do arquivo eu que escolho. Eu estou chamando de main, eu poderia chamar de script. Vou renomear, vou colocar como script. Tá? Script para mim é estranho. Geralmente eu chamo de main, o arquivo principal, né? Mas tá bom, vamos chamar de script para não ficar toda hora mudando. Então, eu posso pegar esse arquivo script e colocar dentro dele todas as funções que eu criei, né? Vai ficar fácil de fazer isso, porque todo o meu script está sempre dentro de funções, né? Se eu tivesse scripts que executam na página diretamente, que eu colocasse aqui fora, aí eu teria que explicar um pouquinho mais sobre como fazer isso aqui, né? Mas como eu estou colocando sempre funções, eu posso jogar tudo num arquivo só. Então vou tirar daqui, e aí eu tiro essa tag script daqui, por enquanto, já vou acrescentar de volta. Aliás, vou deixar aqui porque... Não, vou acrescentar de volta depois, para explicar, fica mais fácil. Vou colocar aqui a minha função. Então, veja, eu tenho um arquivo script que tem a minha função de calcular peso. E vou colocar também aqui que faz a autoavaliação. Então, essa função aqui que faz a autoavaliação, essa função inteira, eu vou colocar lá também. Pronto, tirei daqui. Salvei, coloquei lá. Então, agora eu tenho tanto a função calcular peso quanto a função analisar, todas as minhas funções estão num arquivo só, tá? Aqui do ladinho nessa setinha a gente clica para ocultar, né, e para voltar a expandir todo o texto, né? Então aqui eu estou ocultando para só mostrar o título das funções, para ficar mais fácil de explicar para vocês o que foi que eu copiei para cá, né? Mas o texto é esse aqui tudo, todo o texto da função calcular peso e todo o texto da função analisar, tá? Então eu coloquei tudo aqui. Se eu fizer desse jeito, sem colocar um vínculo entre o arquivo de script e a minha página, se eu for executar aqui a minha página calculadora MC, olha só o que acontece agora. Atualizar, calculadora MC, vou colocar aqui, opa, ficou no contrário, pelo amor de Deus, já está .65, calcular, opa, deu um erro. Por quê? A função calcular peso não está definida. Ele não achou a função calcular peso. Por que ele não achou? Vamos ver o que aconteceu lá na página. Aí eu vou aqui em calculadora MC, eu vou perceber que não tem aqui o JavaScript. O JavaScript está em outra página. Então, o ideal é que eu faça o uso de uma tag para fazer o vínculo. Nesse caso aqui não é a tag link, tá? Ele usa a própria tag script. Então, a própria tag script, eu posso usar aqui o atributo source, e aí nesse atributo source eu coloco o nome do arquivo, tá certo? Aqui é a mesma coisa. Eu estou colocando
E aí ela precisa fechar, tá, pessoal? Se você não colocar esse fechamento aqui, se deixar desse jeito, ele vai entender que todo o restante da página, veja que ele está dando até erro aqui, ele vai entender que todo o restante da página está dentro da tag de script. A tag de script sempre tem que abrir e fechar, tá? Então, muito cuidado, porque às vezes a pessoa acha que porque está passando aqui o sus não precisa fechar, mas na verdade precisa fechar, tá? É padrão dela. Se você não fechar, ele acha que isso aqui tudo está dentro da tag de script agora. Então, deixa eu colocar aqui de volta. Então, veja só, como eu só vou fazer com vocês um único arquivo de script para simplificar, eu estou colocando aqui na raiz direto para ficar mais fácil. Mas no projeto real, a mesma coisa vai acontecer aqui do que aconteceria com o CSS. Eu teria uma pasta para todos os scripts. Essa pasta pode se chamar script, scripts ou, que é mais comum hoje, JS. Tá? Então, vocês vão ver projetos reais que geralmente tem uma pasta CSS, onde está todos os arquivos de CSS, e uma pasta JS, que é onde está todos os arquivos de JavaScript. Tá? E por que eu precisaria de vários? Porque o JavaScript hoje no projeto de HTML, de front-end, cresceu tanto que a gente geralmente não tem um arquivo só. A gente modulariza quebrando em vários arquivos, justamente porque a gente tem centenas, milhares de linhas. Então, como colocar tudo num arquivo só vai ficar muito ruim a manutenção, a legibilidade, a gente quebra em vários arquivos, modulariza, e aí eu coloco numa pasta para ficar mais organizado, para não ficar tudo na raiz. Como a gente só vai ter um arquivo de CSS e um arquivo de script aqui, eu vou deixar aqui mesmo na raiz. Mas se fosse um projeto real, repito, eu criaria uma pasta, new folder, CSS, e aí jogava o CSS aqui dentro, depois eu vou trazer de volta, né? Ficaria desse jeito, e uma pasta JS, e jogava o meu script aqui, e aí eu colocaria todos os JavaScript aqui, todos os arquivos de CSS aqui. E aí no mesmo padrão que a gente já fez em aula, né, teria uma pasta para imagens, IMG e assim por diante, tá? Apesar de que não é obrigatório que o nome dessas pastas sejam esses, meio que virou uma convenção, porque todo mundo acaba usando esses mesmos nomes, tá? Deixa eu me colocar aqui de volta, que eu vou apagar essas pastas. Como eu disse, só coloquei só para explicar como seria no projeto real. A gente pode fazer isso lá para frente, conforme o projeto for crescendo, tá? Pronto. Então, temos aqui a minha pasta de autoavaliação, a página autoavaliação, calculadora, a index está vazia por enquanto, e meu script que eu já fiz o vínculo aqui no final da página calculadora IMC. Como a minha página autoavaliação também usa esse arquivo de script, eu coloquei tudo no mesmo arquivo, então eu vou colocar aqui embaixo também. Então, veja que eu tirei todo o JavaScript das páginas e coloquei no arquivo separado. Professor, qual é a vantagem desse arquivo estar desse JavaScript, né, meu código está num arquivo separado, em vez de estar na própria página? Primeiro, que se você estiver usando a mesma função JavaScript em várias páginas diferentes, em vez de você fazer uma cópia daquela função em cada página, que vai gerar redundância e possibilidade de erro, de repente você precisa fazer uma manutenção, atualizar aquela função, atualiza em 3 páginas e esquece de atualizar na 4ª. Percebe? Assim não, está tudo num lugar só, basta alterar um lugar só. Segundo, a questão de modularizar melhor. Em vez de eu misturar, veja que com isso, ó, minha página agora só tem HTML. O CSS está aqui dentro, que é a questão de formatação, e esse CSS está sendo reutilizado em todas as páginas do projeto. Só estou com 2 páginas aqui, 3 com a index, mas eu poderia ter 5, 10, 100 páginas, todas vão usar o mesmo CSS. E as páginas que precisarem do meu JavaScript, eu vou linkando os arquivos em cada uma que for necessário. Tá? Então, você não obrigatoriamente todas as páginas usam o mesmo JavaScript, porque às vezes uma página vai usar o JavaScript referente à manipulação de dados de usuário, enquanto que outra precisa utilizar os dados referente manipulação de dados de aqui seria atividades, hábitos, né? Então, eu vou carregar o que aquela página precisa, tá? Repito, mais uma vez, aqui eu, para simplificar, coloquei tudo num arquivo só. Posso fazer isso no meu projeto, professor, colocar tudo num arquivo só? Eu até recomendo usar um único arquivo de CSS, um único arquivo de JavaScript e ir crescendo aos poucos. Professor, e quando é que eu sei que eu vou precisar quebrar em mais de um? Provavelmente você vai começar a ter mais dor de cabeça para dar manutenção com um arquivo só. Aí, geralmente, esse é o ponto que a gente percebe que é melhor quebrar em 2, 3 para modularizar, tá certo? Mas, para simplificar, pode fazer com um arquivo de CSS, um JavaScript e cada uma das páginas HTML aqui na raiz. Fica mais simples, tá certo? Feito aqui, salvei, vamos atualizar. A calculadora está funcionando? Vamos lá, vamos testar. Lembrando que a vírgula para a gente aqui de casa decimal é ponto, tá? Não é vírgula. Professor, se eu quiser que a aplicação use vírgula, porque o usuário vai digitar vírgula em vez de ponto. Perfeito.
Aí o professor vai mostrar para vocês depois como você faz para tratar isso aí, trocando a vírgula por ponto. É só eu ler isso aqui como se fosse uma string, mando substituir a vírgula por ponto, e aí eu transformo em float, em número. Tá? A ordem é essa. Pego como se fosse uma string, troco a vírgula por ponto, e aí depois eu faço a conversão. Por enquanto, vamos deixar assim para ficar mais fácil. Então, IMC funcionando perfeitamente. Estou um pouquinho acima, perfeito. Autoavaliação. Autoavaliação para mim eu sou péssimo. Melhor nem fazer isso aqui para não passar vergonha, né? Então vamos botar valores aleatórios aqui. Então, de 9 a 14 copos, 8 a 9 horas. E o exercício estou deixando a desejar. Coloquei assim. Voltou a funcionar, tá vendo? Então, pontuação 13 de 15. Você está bebendo a quantidade de água apropriada. Seu sono possui uma duração apropriada. Mas você precisa se exercitar mais, né? Então, tá aí a avaliação. Eu acredito que com isso a gente encerra o que eu posso fazer com vocês por enquanto, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui na fila. Não, pronto. Então, o que eu posso fazer com vocês por enquanto é isso. Claro que não tem só isso, dá para fazer muito mais coisas, tá? A gente vai poder explorar tudo isso depois, quando vocês avançarem mais em programação, né? E aí eu vou interromper aqui agora a gravação para a gente conversar rapidinho sobre esse retorno, né, pessoal? Deixa eu me interromper aqui.